Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV que, como em todas as quintas-feiras, relembra grandes momentos, grandes produções da história da nossa TV. Se você não está inscrito aqui no nosso canal ainda, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que trazemos para você e que também podem ser acessados na sua plataforma digital de áudio preferida em podcast, né? Procure lá pelo Grupo Observatório, que também encontrará aqui o TBT da TV, o Vale a Pena, In Memoriam, Por Onde Anda, Curiosidades da TV, enfim. Nesta semana nós falamos de uma novela que foi um pouco pichada na época da sua exibição, foi também apreciada por uma parcela do público, né? Gerou reações assim de arroubos de amor e ódio, né? E que, com o passar dos anos, tornou-se o que a gente chama de cult, né? No dia 27 de outubro de 1975, portanto, há 45 anos, a TV Globo exibiu no seu horário de 10 da noite, a novela estreou, né, no seu horário de 10 da noite, a novela O Grito, de Jorge Andrade. Era a segunda novela do autor para a televisão, a primeira foi Os Ossos do Barão, né, exibida muito pouco antes, né, entre 73 e 74. Jorge Andrade, que é um dos dramaturgos mais representativos do teatro brasileiro no século XX, né, escreveu para teatro e televisão por cerca de 30 anos, né, faleceu em 1984, e O Grito é uma novela bastante diferente de Os Ossos do Barão e ao mesmo tempo com temas semelhantes, porque ela trata de São Paulo, da constituição da população de São Paulo, dos problemas dessa grande cidade, né? E de como o homem, que foi quem ergueu o gigantismo de São Paulo para ele próprio viver e aproveitar esse gigantismo, né? Estava sendo diminuído, esmagado, pisado por essa grande cidade cada vez mais com as necessidades que ela lhe impunha, né? Uma cidade definida por Jorge Andrade como dura, fechada, fria, onde as pessoas se esbarram e nem sentem mais. É muito natural que essa desumanização do próprio ser humano vá ocorrendo, né? Se essa é uma frase que a gente acha própria agora em 2020, nos anos 70, era caso de se pensar academicamente, né, soluções para melhorar a vida em São Paulo, o bem-estar das pessoas, e um dos personagens de O Grito é um antropólogo, justamente, o Gilberto, papel do Valmor Chagas, que desenvolve um trabalho sobre o homem num grande conglomerado urbano como São Paulo, né? Da sua janela, ele tem já um grande objeto de pesquisa, né? Casado com uma pintora, a Lúcia, personagem da Isabel Ribeiro, ele mora num dos andares mais elevados de um edifício localizado na Avenida São João, ou no trecho que ela já tem o nome de General Olímpio da Silveira, aqui em São Paulo. Essa é uma avenida que é toda ela, ou praticamente toda, né, atravessada por um viaduto que mesmo quem não mora em São Paulo já ouviu falar, o Minhocão, que hoje, né, há alguns anos, tem o nome de Elevado Presidente João Goulart, mas até a troca de nome que ocorreu recentemente, né, ele era oficialmente o Elevado Presidente Costa e Silva, porque foi inaugurado pouco depois do falecimento desse que foi um dos presidentes militares, né, do nosso período aqui de regime militar, e é uma das obras muito marcantes das várias administrações, como prefeito, governador, secretário, enfim, que teve aqui o político Paulo Salim Maluf, né? Amado por uns, odiado por outros, às vezes aparentemente mais amado do que odiado, ou o contrário, o Minhocão é uma obra muito controversa, desde a sua construção, né? Já se vão aí 50 anos. Ele foi construído entre o final dos anos 60 e começo dos anos 70. E a via elevada, ela passa
por uma pouca altura nos edifícios, coisa do segundo, terceiro andar, né? Vários edifícios acabaram desvalorizados pelo impacto dessa obra viária, né? É um grande viaduto que liga a região central de São Paulo à zona oeste da capital, bairros como Barra Funda e Lapa, né? E nesse trajeto passa pela Avenida São João e General Olímpio da Silveira, que é onde se localiza na história de Jorge Andrade o edifício Paraíso, ironicamente assim chamado pelo autor, né? Nesse edifício Paraíso, ele colocou personagens de diferentes classes sociais, de diferentes origens, de diferentes escolaridades, diferentes sonhos, conflitos e propósitos, né? Para traçar em cada um dos apartamentos do edifício quase que uma pequena novela à parte, e todas elas entrelaçadas compondo esse painel da vida em São Paulo cada vez mais desumanizada naquela altura, em 1975. Os donos do edifício Paraíso eram Edgar e Mafalda, interpretados por Leonardo Vilar e Maria Fernanda. Mafalda tinha uma origem rica, aristocrática, e cresceu num palacete que foi posto abaixo para que se construísse justamente o edifício Paraíso no mesmo terreno. Quem construiu, né, um dos responsáveis pela obra foi justamente Edgar, de uma origem pobre que ele renega, esconde de todos, inclusive dela mesma, né? E dele também foi a ideia, mais recentemente, com os impactos do minhocão sobre o prédio, de subdividir os apartamentos dos pisos mais próximos do térreo em apartamentos menores de quarto e sala, para que, assim, proprietários de menor poder aquisitivo pudessem comprá-los e o impacto financeiro que o edifício sofreu fosse, se não eliminado totalmente, apaziguado, né? Fosse diminuído. Nesses apartamentos, quanto mais perto do térreo eram, mais pobres eram os ocupantes, né? Entre esses ocupantes estavam algumas das empregadas dos apartamentos dos andares superiores e também o zelador, o seu Francisco, que veio do Rio Grande do Norte com a esposa, Dona Maria do Socorro. Esse casal era vivido pelo Sebastião Vasconcelos e pela Heloísa Mafalda. Eles vieram de lá em busca de uma vida melhor. E tinham uma filha que estudava medicina, Pilar, que era a personagem da Elizabeth Savala. Inclusive, amanhã, já adianto que o nosso Vale a Pena de todas as semanas fala com mais vagar sobre a carreira de Elizabeth Savala. Se você é fã dela, tem interesse na sua trajetória, não deixe de acompanhar, né? Além do seu Francisco, que era o zelador, da Dona Maria do Socorro, da Pilar, né? Também moravam ali pelo primeiro andar, pelo térreo, a Dona Marta, que era interpretada pela Glória Menezes, a personagem central dessa história que tem, como eu disse, em cada apartamento um pequeno foco, mas a Dona Marta une todos os personagens. Por quê? Porque ela, que é uma ex-freira, já viúva, né, ela abandonou o hábito para se casar com Henrique, que era o personagem do Otávio Augusto, que só aparecia em flashbacks. Ele já estava morto na atualidade do enredo, né? E tinha um filho com o Henrique chamado Paulinho, vivido pelo ator mirim Marcos Andréas. Eu acho que é essa a pronúncia do nome do menino, né? E o Paulinho, né, ele tinha uma excepcionalidade, uma deficiência, que fazia com que ele não falasse, né, ele não articulava palavras, mas ele soltava gritos horríveis de dor, lancinantes, principalmente de madrugada, o que fazia com que diversos moradores de todos os locais pelos quais a Dona Marta passou com ele reclamassem muito, né, e ela acabasse sendo expulsa dos locais onde morava. No edifício Paraíso, é claro que não foi diferente, né? Com uma pequena herança que ela tinha do marido falecido, comprou um apartamento desses menorzinhos no primeiro andar do edifício e claro que já apareceram moradores incomodados com os gritos do filho dela, né? O título da novela, O Grito, vem não só dos gritos do garoto, mas também do grito do homem oprimido na cidade grande cada vez mais, né? E nas suas relações, né, que exigem muita hipocrisia,
que singula muito sapo, muita infelicidade, muita sublimação dos sonhos e desejos das pessoas, né? Então esse título tem muitos significados. O grito, além do literal, que é o grito que o menino dá à noite, não é? E entre os principais opositores à presença de Dona Marta no prédio está Dona Carmen, que é a Yara Cortes, né? Dona Carmen mora com o filho e a nora, ou melhor, ela quer sempre deixar claro que, na verdade, o filho e a nora que moram com ela, né? O Mário, que é um bancário, papel do Roberto Pirillo, e a Laís, que é a Sueli Franco, né? E Dona Carmen é o tipo de pessoa desagradável, né? Grossa, barraqueira, que gosta de se desentender com os outros pelo motivo mais besta, e claro que ela seria uma das líderes da campanha para expulsar Dona Marta e o filho dela do edifício Paraíso. Entre outros moradores, e lembrando que quanto mais alto o andar, né, melhor a condição de vida desses personagens, pelo menos financeiramente, né, nós temos Agenor, outro bancário, interpretado por Rubens de Falco, filho de um casal do interior, o seu Sebastião, que era o Castro Gonzaga, e a Dona Branca, papel da Ida Gomes, né? Agenor gostava de se travestir e sair à noite, né? A censura não se agradou muito da tendência desse personagem à homossexualidade, ele que era homossexual, né? E acabou que teve que transformar-se o rumo desse personagem para que ele tivesse ali um envolvimento romântico com uma das moradoras do prédio, a Kátia, vivida pela Ioná Magalhães. Kátia é uma personagem muito lembrada da novela, porque ela era uma mulher solteira, independente, muito traumatizada depois de ter sobrevivido a um fato muito triste aqui da história de São Paulo, que é o incêndio do edifício Joelma, que ocorreu em 1974. Ela tinha cenas em que ela narrava os horrores daquele momento na vida dela, né? Se você já ouviu falar, né? O edifício Joelma, o incêndio do edifício Joelma ocorreu em 1974, no dia 1º de fevereiro, e morreram quase 200 pessoas. Foi uma grande tragédia que marcou realmente a vida da cidade. Kátia sobreviveu a esse incêndio e não era muito bem vista por alguns dos moradores do edifício, justamente por ser uma mulher solteira, que pagava as próprias contas, tinha uma liberdade sexual até, que não agradava muito. Mas calhou de ela se interessar pelo Agenor e o Agenor por ela, enfim, e a homossexualidade do personagem, mais flagrante nos primeiros capítulos, ficou de lado, né? Além deles, moravam na cobertura de Edgar e Mafalda, como eu disse, né? E em outro apartamento morava o síndico do prédio, o Otávio, personagem do Edson França, no seu infeliz casamento com Doroteia, que era Regina Viana, e tão infeliz nesse casamento que Doroteia tinha um grande interesse num vizinho de outro andar, o Orlando, um jovem médico interpretado pelo Marcos Paulo, que dividia o seu apartamento com Rogério, João Paulo Adur, namorado de Marina, a Françoise Forton, filha do Gilberto e da Lúcia, né? Do Valmor Chagas e da Isabel Ribeiro. Entre outros personagens, outros moradores desse edifício, estava também a atriz em decadência Débora, papel da Teresa Raquel, que era cuidada por uma empregada, quase uma mãe para ela, a dona Albertina, personagem da Ruth de Souza, né? A Albertina que comprou o apartamento em que elas viviam para que Débora não ficasse sem ter onde morar e deixava que todo mundo pensasse que a dona do apartamento era a atriz e não ela, não é? Uma atitude de muito amor, de muita amizade, de muita doação àquela mulher que ela viu crescer, né? Ela ajudou a criar. E a Débora, né? Ela tinha uma paixão platônica pelo Gilberto. Esses personagens têm os seus problemas de todo dia, os seus conflitos, mas são todos unidos na grande questão de expulsar ou não Dona Marta com seu filho que grita à noite desse edifício. E eles são todos observados por um detetive, que é o Sérgio, papel do Ney Latorraca, porque ele quer desbaratar uma quadrilha de contrabandistas, entre os quais se inclui a Midori, que é uma aeromoça, interpretada pela Midori Tange, uma atriz de ascendência oriental, né?
Essa personagem tinha outro nome, inclusive, mas resolveu se chamá-la pelo próprio nome da atriz, isso contado por ela mesma, né? Inclusive Midori Tange, eu gostaria de aproveitar esse nosso à parte aqui, rapidamente, para citá-la entre algumas das poucas referências, né, que os descendentes de orientais, como eu mesmo, né, temos na teledramaturgia, especialmente em novelas passadas em São Paulo, que tem uma comunidade oriental bastante grande, não é? Inclusive, ela, Ken Kaneko e outros atores, né, são símbolos, né, são referências dessa presença oriental na teledramaturgia, e hoje em dia figuras como Cristina Sano, Jaqueline Sato, enfim, estão aí envolvidas diretamente no coletivo Oriente-se, que busca promover e expandir a representatividade do oriental na televisão, no cinema, enfim, né? É um trabalho que é muito válido, justamente, porque a representatividade com respeito, né, com inclusão feita da melhor maneira, ela é necessária para que todos nós nos encontremos na dramaturgia, já que são histórias que falam sobre problemas de todos nós, não é? Voltando ao Grito, o Sérgio, ele está espionando ali propriamente, investigando aquele edifício porque ele quer desbaratar essa quadrilha de contrabandistas, e depois outros fatos ocorrem enquanto ele tem um envolvimento romântico com a Pilar, depois de tentar suplantar o abandono dele pela noiva, a Cleide, que era o papel da Carmen Monegal, né? Sérgio acaba tendo que desvendar também o roubo do interceptador dos telefonemas, né, do prédio, que deu margem a uma espionagem justamente de morador com morador, uns delatando aos outros em pequenos delitos do dia a dia, pequenas falhas, pequenos podres que eles eventualmente tivessem, não é? E, graças à investigação dos contrabandistas e do roubo do interceptador telefônico, ele acaba também elucidando o sequestro de Estela, a filha do Edgar e Mafalda, que ocorre nos capítulos finais da novela, né? Uma grande curiosidade em torno de O Grito é que toda a sua trama, que durou mais de 100 capítulos, 125, salvo engano meu, ela se passou ao longo de apenas uma semana, né? São cento e tantos capítulos que tratam de apenas uma semana na vida desses personagens. E Jorge Andrade construiu minuciosamente essa estrutura para compor um painel de São Paulo com os conflitos sociais, econômicos, enfim, e mostrar que era uma cidade que tinha problemas para resolver, para que ela se tornasse mais agradável e fizesse os seus habitantes mais felizes, né? O Edifício Paraíso era um microcosmo de São Paulo, inclusive com personagens ligados a ele tão pobres que nem nele moravam, como era o caso do faxineiro, o Osvaldo, que era vivido pelo Flávio Miliaccio, que quando terminava o seu turno tinha que sair aqui da região da Avenida São João e ir para a periferia, num transporte público bastante deficiente, e conviver com as neuras da sua esposa, que tinha muito medo de ser assaltada, enfim, né? Um medo dos habitantes da periferia já naquele tempo, né? O deputado Aurélio Campos falou muito mal da novela na bancada da Câmara, dizendo que, na bancada não, no plenário da Câmara, né? Dizendo que a novela promovia uma imagem errada, negativa de São Paulo. Muitas pessoas não entenderam muito bem que o objetivo de Jorge Andrade com essa novela era tornar as cidades grandes todas, como São Paulo, mais humanas, né? Através das mazelas dos personagens. No Rio de Janeiro, habitantes, moradores ali de um prédio, se inspiraram nos exemplos negativos da novela e quiseram expulsar do prédio também uma família que tinha uma criança com uma excepcionalidade, né? Enfim, todo esse impacto na vida real, na imprensa e com deputados fazendo discurso, só mostrava como Jorge Andrade estava correto na sua visão e construiu nessa novela uma dramaturgia em capítulos sem maiores concessões. Nem a Ibope, nem a emissora, nem a pressões de setores da sociedade, em nome da sua criação artística sempre de grande valor, né?
A audiência de O Grito oscilava bastante. Havia capítulos muito acima da média do horário das 10, que vinha de um grande sucesso, Gabriela, né? Da qual falamos na semana passada, inclusive aqui no TBT da TV, né? E havia capítulos com uma média muito abaixo do que as novelas das 10 em geral, Gabriela, O Rebu, O Espigão, O Bem Amado, conquistavam, né? Isso só demonstra como a forma de tratar dos temas e os temas propriamente colocavam o público para refletir, pensar sobre as suas vidas, e aquilo às vezes podia ser até um pouco incômodo, né? um pouco na base de se fugir daquilo que incomodava, né? Você, em geral, quer ver novelas para se distrair, e O Grito não é exatamente o que a gente pode chamar de uma novela para se distrair. Tem um enredo forte, um enredo contundente e que nos últimos anos tem sido considerado para ser refeito, né? Ser adaptado como uma minissérie, né? Seria muito interessante, porque os problemas da cidade, se são outros em alguma medida, existem, né? E a história ainda pode render, sem dúvida nenhuma, né? Quase 50 anos atrás, uma novela como essa era feita, tinha audiência, tinha receptividade, né? E o caminho que a teledramaturgia deve seguir é esse. Nós podemos ter histórias, vamos dizer assim, mais digestivas, mais fáceis, mas também podem ser mais reflexivas e fazer com que a gente pense sobre o que estamos fazendo das nossas vidas, especialmente nas grandes cidades. 45 anos de O Grito, dirigida por Walter Avancini, depois por Gonzaga Blota e finalizada por Roberto Talma. Procure vídeos dela na internet, são poucos, mas tem. Procure conhecer também a obra de Jorge Andrade, que é um escritor muito importante e de muita qualidade, que ainda tem muito a dizer, porque a construção da sociedade brasileira passa pela obra de Jorge Andrade numa análise de dramaturgia muito interessante que nos ajuda a entender muitas coisas sobre São Paulo e sobre o Brasil. No final de O Grito, Dona Marta, ela não chega a ser expulsa do prédio, né? Ela vai embora até porque quer. Mas é porque o motivo que levaria à sua eventual expulsão, ele deixa de existir. O filho dela, o Paulinho, infelizmente morre, né? E quando a criança morre, mesmo aqueles que desejavam que ela fosse embora de lá, finalmente se compadecem do sofrimento dela, né? Com a morte do filho, ela adota o hábito novamente, né? Agora não tem mais o marido, não tem mais o filho, vai voltar a ser freira, dedicar a sua vida à obra de Deus, né? E manda cremar o corpo do garoto e espalha as suas cinzas por toda São Paulo, por todos os lugares dos quais os dois foram expulsos, né? Mas sem maior amargor com o que a vida lhe reservou. Dona Marta, abnegada até, né, conformada com aquilo, ela só consegue pensar que a semente plantada de compreensão, de tolerância para uma vida melhor em sociedade, ainda que com o sacrifício do seu filho nesse processo, está pronta para germinar, crescer, florescer e dar frutos nos anos seguintes, né? A grande mensagem do autor no final da novela é que aquilo talvez fosse necessário para que na cabeça de todos que condenaram Dona Marta e seu filho, algo se modificasse. E quem sabe se esses personagens fossem reais e estivessem vivos, eles teriam melhorado como pessoas depois de tantas coisas pelas quais passaram. Na próxima semana nós estamos de volta. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até lá.